A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Pai, obrigada. Obrigada por mais uma quarta, Senhor. Obrigada por tudo que vamos viver aqui. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor já está aqui nesse lugar. Acampa os teus anjos, Pai, sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, tu tem total liberdade aqui. Pai, abençoa a pregadora, Senhor Jesus, essa noite. Que essa palavra, Pai, entre como uma flecha em nossos corações. E queremos sair daqui, Pai, transformadas. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fica aqui, Igor, vai que, né? Precisa de mais alguma coisa, né? Não sei, Deus sabe, né? Aleluia. Quem crê que hoje vai ser uma porção muito especial? Quem crê que hoje tem um maná do céu preparado para nós? Eu creio. Eu creio tanto nisso, mas eu creio tanto nisso, que eu vivi uma experiência muito linda sobre essa pregação de hoje. Não lembro se foi no sábado ou no domingo, meu marido virou para mim e falou assim: chama alguém para pregar na quarta. Aí eu pensei comigo, nessa quarta? Meu Deus, se eu chamar alguém para essa quarta, vai me matar, né? Falar, como assim, pastora, nessa quarta? Mas, já que ele falou, vamos obedecer. Aí eu orei, né? Falei, vou orar. Deus vai revelar quem é. Eu estava vindo para a igreja no domingo, orando por hoje e falando para o Senhor: Senhor, eu estou indo para a tua casa, eu ainda não sei quem vai pregar, me revela. E aí veio uma voz aqui dentro. Quando essa voz vem aqui dentro, eu sei que é Jesus falando comigo. Aí Jesus me deu um nome. Aí eu falei, Jesus, vou falar isso hoje para ela? Aí eu falei assim, mas Jesus faz assim, se for ela mesmo, que a gente tem que fazer a prova, né, Lu? Que vai que é a minha, né? Que eu amo ela, amo ouvi-la. Falei, vai que sou eu, né? Aí eu falei, eu vou fazer uma prova contigo, Jesus. O Senhor sabe que eu sou esquadrinha meu coração, que aos domingos a igreja enche. Então, se eu subo ao altar, eu não consigo ver todo mundo que está lá. E essa pessoa especificamente, na maioria das vezes eu sei que ela vem porque eu vejo na foto ou porque eu pergunto, né? Porque ela é uma pessoa muito importante para a gente e tudo. E aí eu falei para Jesus assim, se for ela, quando eu subir ao altar, eu vou vê-la. Mas tem mais, Jesus. Tem mais. Quando o culto acaba, gente, eu fico 1 hora aqui nesse lugar aqui, porque muita gente vem falar comigo, vem pedir oração, vem contar uma história, vem pedir conselho, vem se apresentar. Então, dificilmente eu vou lá para fora. Na verdade, eu vou lá para fora quando acaba tudo, vai todo mundo embora. De repente, eu estou aqui atendendo umas pessoas, vem a Dani do Léo, que serviu no Pequeninos no domingo. Pastora, pastora, a equipe do Pequeninos está toda lá na salinha semente. Se precisa que alguém ore, eu não encontro ninguém. A senhora pode ir? Aí eu falei, amém, Dani, eu vou. Quando eu saio por aquela porta, com quem que eu dou de cara? Com a pessoa, né? Aí eu virei para ela, oi, tudo bem? Deixa eu te falar um negócio. Jesus me falou que você vai pregar na quarta, amém? Então eu não tenho dúvida que essa grande mulher de Deus, essa soldada, vai subir aqui. Porque o próprio Deus escolheu ela para entregar algo poderoso para nós nessa noite. Ludo Danilo. E hoje ela veio de crente da Assembleia. Da outra vez que ela pregou, ela veio de soldada, mas hoje ela veio de Assembleia. Ai, Jesus. Senhor, obrigada pela vida da Lu. Ai, a gente está tão emocionado, Senhor. Porque o Senhor é especialista em assinar as coisas. Parecia que era apenas pregar num culto de quarta, mas é muito além do que isso.
Porque a primeira vez que a Lu subiu ao altar para pregar foi na semana do aniversário dela. E a segunda vez agora que ela sobe ao altar, Senhor, é na noite posterior ao início de uma nova estação na vida dela e do marido dela, que agora entraram para a liderança do Casados para Sempre, e que ontem tiveram o privilégio de abrir a casa deles para receber mais casais. Então, Senhor, eu te agradeço por a vida dessa mulher soldada, dessa amiga, dessa ovelha, dessa irmã, dessa mulher linda, que tanto ministra aos nossos corações. Que o Senhor use ela na instrumentalidade do teu ser, e que o Senhor dê toda a liberdade para ela falar aos nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Boa noite a todos. É uma honra, um prazer estar aqui, mesmo sempre com aquela emoção e aquele... Eu queria pedir para vocês, podem se assentar, por favor. Senão daqui a pouco eu começo a falar e ficar todo mundo de pé. Igual da última vez, eu esqueci de pedir para as pessoas se assentarem. Só quero dizer que é uma honra, é um privilégio. É temor, é tremor, é muita alegria estar aqui. E quando a pastora falou comigo no domingo, aí Senhor, veio aquilo de novo. Pastora, mas agora? Só tem um dia para pensar, para planejar uma palavra. Aí, eu fui para casa e orei, Senhor, fala comigo. E a primeira palavra que Ele me deu foi a parábola das 10 virgens. Para quem não conhece, a parábola das 10 virgens fala de 10 virgens que estão esperando o noivo, só que 5 delas se preparam para um determinado dia e 5 delas não. E esse noivo aparece quando 5 delas não estão preparadas. Então o Senhor falou, esteja preparada a todo momento. Então quando eu pensei, não dá nem para ligar para a pastora e falar, pastora, me deixa para a próxima quarta? Não, o Senhor falou, eu te entrego. Aí eu falei, amém. Aí, tá bom, Senhor, me entrega uma palavra, pensando no que seria, todo momento. Aí eu estava com meu marido, a gente foi num almoço, e ele estava com uma pulseira nova no braço. Aí eu olhei e falei, uai, Danilo, nunca vi essa pulseira, o que está escrito? Aí nessa pulseirinha tinha uma mensagem de Romanos 12:2. Aí eu olhei, aí fui de novo ao encontro com Deus, e o Senhor falou assim, eu já te entreguei a sua palavra. Então foi assim que o Senhor entregou essa palavra, através de uma pulseirinha no braço do meu marido, e glória a Deus por isso. Essa palavra é uma palavra muito, muito atual. A gente tem falado muito sobre isso. E é uma palavra que está na Bíblia há muitos, muitos anos atrás. Porque, obviamente, como o Senhor se preocupa com todas as coisas da nossa vida, Ele também se preocupou para que a gente cuidasse de todas as coisas. Coloca Romanos 12:2 para mim, por favor. Não nos conformeis, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformei-vos pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a palavra que o Senhor me entregou. E ela já me traz rapidamente o entendimento que para eu viver o que o Senhor tem para mim, a vontade dEle, boa, perfeita e agradável, tem uma condicionante de eu ter uma mente renovada. Então eu entendo que pela minha própria mente, pela minha mente natural e humana, eu não vou viver as vontades de Deus. Por isso a maior preocupação que o Senhor nos deu para viver todas essas coisas. As pessoas têm sofrido muito, as pessoas têm falado muito sobre a questão das emoções, da mente. Não muitas vezes por conta da sua falta de fé, mas muito também pela qualidade dos nossos pensamentos.
E é tão claro e é tão lindo ver que o Senhor pensou em cada detalhe das nossas vidas quando Ele nos trouxe o que nós deveríamos cuidar. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E o Senhor se preocupou com o nosso cuidado em corpo, alma e espírito. E a qualidade dos nossos pensamentos está totalmente ligada com a qualidade do que a gente fala, com a qualidade do que a gente faz, com a qualidade do nosso destino, com a qualidade que passa a ser o nosso caráter. Que profundo isso o Senhor tem para nós. Em Provérbios 4, 23, coloca para mim, por favor. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Quando Deus fala para a gente guardar dos nossos corações, é porque o nosso coração é o centro dos nossos pensamentos. O nosso coração é o centro das nossas emoções. Então, mais uma vez, o Senhor está lá falando, guarde o seu coração de todas as coisas que você precisa guardar, porque do seu coração provém os seus pensamentos, que passam a prover as suas atitudes, que passam a governar o seu ambiente, que passam a governar aquilo que você se torna. Por quê? Porque nós somos ligados com uma coisa só. O coração está ligado à mente. Quando o Senhor fala de todas as coisas, cuide do seu coração, Ele não está falando só do órgão físico. Ele não está falando do órgão físico, ainda que nós sabemos que como corpo, temos que cuidar do nosso templo do Espírito Santo como um todo. Mas o Senhor fala das nossas emoções. Aí a gente se depara. Hoje é tão falado sobre emoções, hoje o tempo inteiro as pessoas falam que precisam tratar as emoções, mas Jesus, o Senhor, o nosso Salvador, já está falando das emoções há muitos anos atrás. Assim como tudo que a gente precisa na nossa vida, aqui a gente encontra. A gente encontra a palavra para libertação para todas as áreas da nossa vida. E essa é a maior alegria que a gente pode se testificar. Quando a gente lembra que recebeu esse testamento. Porque somos corpo e alma e espírito. Aquilo que você pensa acaba se tornando aquilo que você faz. O chamado de Deus para as nossas vidas não é um chamado de fuga. Ainda que com as nossas mentes a gente pode se deparar muitas vezes nesse chamado de fuga. O chamado do fugitivo, ele está o tempo inteiro pensando em como fugir da tempestade, em como fugir da doença, em como fugir do deserto. Mas esse não é o chamado que Deus tem para a gente. O chamado que Deus tem para a gente é para que a gente governe, para que a gente lidere essas coisas. Então o chamado que Deus nos trouxe foi para que a gente governe a tempestade, que a gente governe meio deserto, meio ao caos. Não é que a gente tenha pensamento de fuga, porque se a gente se encontrar nesse pensamento de fuga, o tempo inteiro você vai estar com a mente focada. Eu preciso fugir da crise, eu preciso fugir do divórcio, eu preciso fugir. Mas não é isso que Deus tem para nós com o Espírito dele. O que Deus tem para nós com o Espírito dele é um espírito de vitória sobre as coisas. É para isso que Ele nos chama, para que a gente possa governar sobre as circunstâncias. Por isso que o Senhor não está preocupado com o cenário, Ele sempre está preocupado como nós estamos por dentro, muito mais do que como as circunstâncias estão por fora. Porque se você por dentro estiver com a mente governada pelo Senhor, com o Espírito do próprio Deus, você governa todo o cenário, você governa meio às circunstâncias. Não são elas que têm mais domínio sobre a sua vida, amém? A Bíblia fala que quando o gigante se levanta, Davi se posiciona e abate o gigante. O Senhor não coloca para falar que a gente não vai ter gigantes. Muito pelo contrário, a palavra me garante que eu vou viver tribulações, que eu vou passar por dificuldades.
Porque ela também me garante que é através da dificuldade que eu sou forjada, que a minha esperança é renovada, que eu tenho um caráter novo em Cristo. Eu só vivo de glória em glória porque eu preciso passar pela dificuldade. Eu só tenho um testemunho para contar porque eu preciso passar pelo deserto. Então não é porque hoje você pode estar olhando para um cenário que não está a favor da sua vida, que Cristo não está contigo. Muito pelo contrário, no deserto Ele te dá o alimento, no deserto Ele te cobre, no deserto Ele te mostra o tempo inteiro que Ele é Deus na sua vida. Você não passa frio no deserto, você não passa fome no deserto, porque Ele é contigo todo o tempo. Mas muitas vezes a gente quer sair dessa posição que Deus tem nos dado para olhar para os cenários. Aí a gente se pega. Onde está Cristo? Ele me prometeu e ainda não cumpriu. Onde está Jesus? Onde aconteceu alguma coisa, alguma circunstância má na minha vida? Mas Jesus estava lá. Jesus está lá. Jesus está aqui agora. Para que você possa clamar a Ele. Porque independente de circunstâncias, é Ele que te sustenta a todo momento. Você não precisa ficar com medo quando as tempestades chegarem. Ou se você estiver vivendo as tempestades. O que você precisa ter certeza é que sua mente está renovada em Cristo para você viver a boa, perfeita, agradável vontade dEle. A Bíblia fala que quando a fornalha é aquecida 7 vezes mais, aqueles homens que perseguiam os homens de Cristo, eles foram queimados e os homens de Deus dançavam no fogo. É isso que Deus promete para a gente. Ele não promete que você não vai passar pela fornalha. Ele fala que você vai passar pela fornalha, mas você não vai sentir nem o cheiro da fumaça. É isso que a gente tem certeza que o Senhor tem para a gente. Por isso que Deus está tão interessado como nós estamos por dentro. A nossa mentalidade não pode ser na dependência do natural. A nossa mentalidade tem que estar no sobrenatural de Deus. Você não vai pedir, você não vai viver o seu sobrenatural de Deus se você tiver com a sua mente no natural. Você não vai viver milagres se a sua mente estiver no natural. Por isso que o tempo inteiro você precisa pedir a mentalidade de Cristo. Você precisa saber como Cristo fala para você falar. Você precisa saber como Cristo pensa para você pensar. Você precisa saber como Jesus age para você agir. Os cenários não nos definem. E hoje eu creio que nós iremos sair daqui com a mentalidade renovada, na fé que os cenários não nos definem. Os meus cenários do meu passado não me definem mais, porque eu estou em Cristo Jesus. O meu diagnóstico não me define, o meu diagnóstico não me para. As portas fechadas não me paralisam, o medo não me define mais, porque eu tenho uma mente renovada em Cristo. Porque quando Cristo morreu na cruz por mim, eu recebi um novo testamento, quando levou para Ele o que era meu e me trouxe o que era dele. Então eu não sou mais movida pelas circunstâncias do mundo, eu não sou mais movida pelo que as pessoas pensam que eu sou movida pelo que Ele fala que eu sou. Eu preciso crer nesse fundamento para que eu tenha acesso à herança de Deus. E debaixo dos filhos de Deus existem promessas. A gente precisa receber essas promessas, mas para isso a gente precisa estar debaixo dos princípios de Deus. Eu tenho que ter acesso a essa herança por meio desse testamento. Está ligado à fé? Está ligado à fé também. Mas está ligado à nossa mentalidade. Porque por muitas vezes a nossa fé nos fez alcançar milagre, nos fez chegar a lugares, mas por conta da nossa mentalidade,
a gente foi para outros no qual a gente pensou, eu já recebi esse milagre, glória a Deus. Mas, será que pode voltar? Uma mentalidade que não está rendida. Eu já recebi uma cura, glória a Deus, mas será que a doença pode voltar? Meu casamento foi restaurado, glória a Deus por isso, mas será que a crise pode voltar? Isso é a sua mente querendo sabotar a sua fé. Mas eu vou te falar uma coisa, todas as vezes que a sua mente tentar te trazer uma dúvida, duvide da sua dúvida, mas não duvide da sua fé. Não duvide da palavra que o Senhor tem para você. Questione a dúvida, questione o pensamento, questione a sua mente, mas não duvide da sua fé. Não duvide da promessa que o Senhor já te entregou, do milagre que Ele já te deu. E é por isso que a gente precisa estar com uma mente renovada diariamente. Uma mente transformada, pensamentos renovados, para receber os planos de Deus. Os céus não se movem pelo que eu acho. Os céus não se movem pelo que eu sinto. Os céus se movem por uma realidade de Jesus. Por isso que quando eu tenho uma mente dos céus, eu vivo uma realidade dos céus. Quando eu tenho uma mente de Jesus, eu vivo uma realidade de Jesus. É isso que Ele fala que tem para nós. Por isso, nós precisamos ter governo sobre a nossa mente, para que a gente viva de fato as promessas de Deus, para que elas governem o nosso destino, para que elas governem as nossas ações, para que elas governem as nossas reações. Uma mentalidade fragilizada, ela sempre quer questionar uma realidade de Cristo. Uma mentalidade fragilizada, ela quer muitas vezes colocar princípios imutáveis em questão. Mas uma mentalidade fragilizada, ela aceita sugestões do inferno. Ela questiona uma verdade imutável de Deus, mas ela aceita sugestões do inferno. E foi assim que aconteceu. Todas e várias tentações que a gente tem na palavra. Satanás sugeriu a Eva que ela experimentasse do fruto. Se você experimentar desse fruto, você vai conhecer a Deus. Se você experimentar desse fruto, você vai ser como Deus. Mas na palavra de Deus fala que quando Ele criou o mundo e criou o homem, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que você quando não sabe quem você é, você perde o acesso a Deus tentando buscar o que você já tem. Foi isso que aconteceu com Eva. Quando você não sabe a sua identidade, você fica o tempo inteiro correndo buscar aquilo que já foi te dado. Você se cansa tentando buscar aquilo que você já recebeu, porque já foi conquistado ali na cruz. Imagina quanto tempo da nossa vida a gente passou tentando buscar no mundo aquilo que só em Cristo a gente tem. E assim foi a sugestão também quando Satanás tentou atentar Jesus, quando ele tentou Jesus. Satanás tentou Jesus questionando ele: você é filho do homem? Se você é filho do homem. Só que quando Satanás encontrou Jesus,
ele estava com a mente cheia dos pensamentos do céu. Quando Satanás bateu na porta de Jesus, o próprio Deus falou: aqui já está ocupado os meus pensamentos, porque ele sabe quem ele é filho do homem, ele sabe para o que ele veio, ele sabe sobre o seu poder. Aqui você não tem mais acesso. Jesus tinha acabado de ouvir: você é filho amado do meu Pai, em quem eu tenho prazer. Quando Satanás sugeriu algo, ele não recebeu, porque ele já estava cheio da palavra de Deus. E é assim que todas as circunstâncias, que toda sugestão do inferno tem que nos encontrar com uma identidade formada, com aquilo que a gente sabe que a gente é, por filiação de Cristo. É isso que ele tem para a gente. E não se engane. Satanás tentou Jesus com sugestões. Ele vai tentar nós o tempo inteiro. E ele é sutil. E muitas das coisas que ele vai colocando, que ele tenta colocar na nossa mente, é sugerir: ah, mas isso aqui é demais. Esse princípio, você não precisa ir até o fim. Eu posso te dar mais do que isso. Sugestões. Por isso que os nossos pensamentos têm uma capacidade de liberação dos nossos destinos, assim como a nossa fé. Uma mente sã, ela vence a ansiedade. Uma mente sã, ela vence o medo. Uma mente renovada por Cristo, ela vence todas as coisas que o diabo quer colocar em nós, que não são nossas. Uma mentalidade renovada nos dá acesso aos planos de Deus para a nossa vida. E é por isso que a nossa mentalidade não pode depender do nosso cenário. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que a nossa mentalidade, ela não pode depender nem de elogios, nem de críticas, porque esses lugares podem querer nos paralisar. Uma mentalidade renovada por Deus não depende daquilo que o mundo fala para ela. Ela depende daquilo que Jesus fala para ela. Agora, como que eu vou saber o que Jesus fala para mim se eu não for ao encontro de Jesus? Como é que eu vou saber o que Cristo tem para mim se eu não for ao encontro dele? Por que muitas vezes na nossa mente é tão fácil e a gente se entristece por uma mensagem que é nos dita de algo que a gente é, e a gente não recebe com maior poder uma mensagem que fala sobre Cristo, sobre quem a gente é? Por que muitas vezes a gente se abate com algo que vem do mundo, numa forma que nos deixa na cama, numa forma que nos paralisa, e a gente também não se renova, a gente não se alegra quando a gente recebe essa mensagem do céu para as nossas vidas? Porque a palavra de Deus não é uma comunicação de uma mensagem. A palavra de Deus é uma liberação de uma realidade para a nossa vida. E é assim que a gente tem que enxergar. Isso aqui é uma liberação de realidade, de destino. Por isso que você não pode se abater quando chega algo do inferno. Você tem que se alegrar porque você sabe o que você recebeu em Jesus. Glória a Deus. É esse o poder do Espírito Santo em nós. Uma mentalidade de escassez, normalmente só enxerga a falta. Você está recebendo, mas você só consegue ver aquilo que está faltando. Você não tem uma mentalidade renovada pela gratidão, porque a mentalidade de escassez te rouba isso. Quando você se enxergar como uma fonte, você vai entender que não depende mais das pessoas, não depende mais das circunstâncias. Você é a própria fonte. Você não vai esperar e mais mendigar pelas pessoas, pelas coisas, pela bênção. Você se torna a própria bênção. Você quer ser aquela que
que dá fonte aos outros, que jorra para as pessoas. Você não somente vai estar lá, Senhor, eu preciso de algo, eu preciso de bênção, mas você quer se colocar no lugar, Senhor, me faça uma bênção. Eu quero jorrar nas vidas das pessoas. E é isso que a palavra de Deus nos promete e nos garante. A palavra de Deus fala que Ele vai dar alívio àquele que dá alívio. Então, se você dá alívio às pessoas, Ele te promete alívio. Se você é aquela pessoa que você é generosa, Ele te promete prosperidade. Então aquilo que você quer ser, libere sobre a vida das outras pessoas. Você não precisa mais mendigar pelo amor de ninguém, porque Ele te amou primeiro, porque Ele já jorrou sobre ti o amor de Deus. E todas as vezes que você lembrar que você precisa de paz, lembre-se que Ele é o príncipe da paz. Se você lembrar que precisa de amor, Ele é o próprio amor. Se você lembrar que precisa de força, Ele é o Deus forte. Ele é o Deus forte, príncipe da paz. Se você precisa de consolo, Ele é o seu consolador. Porque é isso que a palavra nos garante. Ele é o Deus forte, Deus consolador, Deus do amor, príncipe da paz. Deus Todo-Poderoso. Creia nisso. Essa é a palavra liberada pela sua vida. Você não vive mais limitado pelo teu passado. Você não vive mais limitado por aquilo que um dia você ouviu que você era ou que você iria ser. A gente não precisa mais olhar pelo passado e falar, eu passei, eu sofri, eu sou assim porque eu mereci isso ou porque eu vivi isso. Não, quando você encontrou Jesus e você recebeu Ele como Senhor Salvador, você recebeu dele a herança de paz, você recebeu a herança dele de amor, você recebeu a herança dele de filho, filho de Cristo. Assim, quando todos esses pensamentos chegarem, a gente vai entender e já vai estar com a mente cheia de Cristo. Sabe qual é uma das maiores mentiras do inferno? Uma das maiores mentiras do inferno é que fala que Deus te aceita como você é. Não, Deus não te aceita como você é. Deus te recebe como você é, porque se Ele te aceitasse como você é, Ele não precisaria ter morrido para que morresse em você o que você era. Deus não te aceita como você é, Ele te recebe como você está. Eu sou mentirosa, o Senhor me aceita. Não, Ele não te aceita, Ele te recebe. Eu sou uma adúltera, o Senhor me aceita. Não, Ele não te aceita, Ele te recebe como você está. Ele não te aceita como você está, porque Ele quer que você vá para o lugar onde Ele está agora. Então é necessário que você morra para si, morra para o seu passado, para que Ele viva, para que o reino dEle viva em você. Isso é uma mentira que o inferno tem tentado colocar na mente das pessoas. Você precisa ser renovada pela mente de Cristo. Uma mentira que Satanás tem tentado colocar nas nossas mentes: todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Todos os caminhos não levam a Deus. O que leva a Deus é Jesus. Ele é o único intercessor com Deus. O próprio Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só vai ao Pai através de mim. Não receba essa sugestão do inferno, essa mentira. E muitas vezes ela chega sutilmente. Ela não chega de um jeito como o inimigo. Ela chega como um livro bonito. Ela chega com uma amizade te sugerindo a frequentar lugares diferentes, que você vai ter acesso a uma espiritualidade. Mas se a sua mente está renovada em Cristo, quando ela bater na porta, o próprio Deus vai falar que está ocupado. Aí vem aquela sugestão: mas somos todos
filhos de Deus. Não, não somos todos filhos de Deus. Somos todos criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando recebemos o espírito de adoção e podemos clamar: Abba, Pai. Então tem muita gente que tem essa promessa, mas não está usufruindo, porque não tem acesso. A Bíblia, a palavra de Deus fala que um menino, que um escravo enquanto menino, um herdeiro enquanto menino, não se desfaz de um escravo. Nós podemos hoje estar vivendo como herdeiras, mas com uma imaturidade tão grande na mente, que a gente não tem acesso às promessas de Deus. E a gente pode se encontrar vivendo como escrava, mesmo tendo uma herança, porque a gente não tem acesso a ela por conta da nossa mente. Olha só que louco isso. Você receber pela graça e você não acessar. Por isso o Senhor estava tão preocupado com as nossas mentes. Muitas vezes, essa nossa distância de uma mente sã, de uma mente renovada, pode vir pelas distrações. Coloca para mim, por favor, em Lucas 4,16. Quatorze e 16, por favor. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já fez pronto, tudo já está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 jumentos de bois e vou experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Essa parábola, o Senhor está mostrando sobre o reino de Deus. O Senhor preparou para nós um banquete. Um banquete não é um jantar comum. Um banquete não é um café da manhã comum. Um banquete é um lugar de festa. Um banquete é um lugar preparado, planejado. É um lugar de comunhão. Isso é o que o Senhor quer conosco. Um lugar de comunhão, um lugar onde Ele tem prazer na nossa companhia. Então Ele comparou isso com essa parábola e teve 3 convidados e todos os 3 tiveram desculpas. A primeira, a compra de uma propriedade. Não é algo ruim, vou comprar uma propriedade. Sabe onde a gente se encontra nesse lugar? Quantas vezes o Senhor nos abençoou com algo que a gente pediu para Deus? E está tudo bem, é lícito, é bênção de Deus, mas esse lugar tomou um coração da presença de Deus. Não é pecado, é distração. Porque o pecado está muito claro, né? O pecado mostra o que a gente não pode, o que a gente não deve, mas as distrações têm nos tirado do banquete do Senhor e a gente tem dado desculpa para não estar naquele lugar. O segundo, o rapaz fala de trabalho. O que tem de ruim? Ele fala que comprou, não foi? Mais jumentos. Mas ele pode ocupar um lugar errado, ainda que não seja errado.
Para mim aqui, ele está falando de trabalho. Quantas vezes a gente não tem colocado no lugar de Deus o nosso trabalho? Mas é lícito, o trabalho foi o Senhor que nos deu, é para nos sustentar. Mas ele não pode ocupar o lugar de Deus, é uma distração. Quando Moisés foi falar com o faraó que eles precisavam ir para o deserto para adorar o Deus dele, sabe qual foi a primeira coisa que o faraó pensou? Essas pessoas não estão fazendo nada, porque elas têm tempo para adorar a Deus. Então sabe o que a gente vai fazer com elas? Dar mais trabalho. Enche de trabalho, ocupa até que a mente, ocupa até que não haja tempo, ocupa até que não haja espaço nenhum para adoração a Deus. É lícito, é Ele que deu, mas se você não tiver com uma mente renovada, vai ocupar o lugar de Deus. Gente, o trabalho. Você não é aquilo que você faz. Quantas pessoas hoje, se você parar para perguntar para ela e falar, quem é você? E ela vai se apresentar com algum título. Você está fazendo algo, mas você não é aquilo que você faz. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é filha de Deus. Porque se você se definir com aquilo que você faz, qualquer circunstância te derruba. Porque se aquilo for a sua identidade, no dia que aquilo não existe mais, você não existe mais. Por isso você tem que estar pautada a sua identidade em Cristo, que é imutável, que é o mesmo, ontem, hoje, amanhã, que é o alfa, que é o ômega, onde tudo que ele fala não se passará, que a palavra dele é uma promessa eterna. Por isso que a sua identidade, aquilo que você é, precisa estar pautada em quem ele é. Quanto mais revelação você tem de Cristo, mais você tem revelação da sua própria identidade, do seu próprio caráter. As pessoas têm se frustrado muito procurando propósito de vida em trabalho. O propósito da sua vida não é o seu trabalho. O propósito da sua vida é encontrar no caráter de Jesus o seu caráter no caráter de Jesus. E é por isso que as pessoas têm sofrido tanto. Porque elas querem buscar satisfação onde elas não vão encontrar. Porque elas querem preencher um vazio onde não vai ser preenchido. Mas o Criador nos fez com uma criatura, com um vazio do tamanho da presença dEle. E não é porque Ele precisa, o Senhor é completo. É porque Ele sabia que a gente só seria satisfeito na busca dEle, que a gente só seria completo na presença dEle. Por isso Ele mesmo nos criou com esse vazio de adorar algo. Mas enquanto você não entender que esse vazio foi feito para a adoração do seu Criador, você vai ser uma criatura infeliz. Porque a sua felicidade precisa estar em Cristo. Uma fé racional não é a mesma coisa que uma fé emocional, que uma fé sensorial. Uma fé sensorial, ela depende de sentimentos, de emoções. E por isso que ela nos leva para um lugar muito ruim no dia mal. No dia mal, a gente quer desistir. No dia que alguém se levanta contra a gente não quer acreditar mais. No dia que a gente ouve uma crítica, a gente questiona Deus. Por isso que o chamado de Deus, o lugar que Deus quer nos encontrar é numa fé racional. A fé racional não depende de nenhuma circunstância. A fé racional depende daquilo que Deus falou para mim que seria. A fé racional depende do que Ele diz que eu sou. A fé racional está pautada na palavra que é inegociável. Se você entender que você precisa estar pautada numa fé racional, você entende que você não precisa ser volátil com as emoções. Você não vai viver mais circunstâncias, porque uma fé emocional
racional, ela não te deixa guiar o caminho reto, ela não te deixa guiar um caminho pleno no seu alvo de Cristo, porque um dia tá bom, no outro dia tá ruim, hoje eu fui frustrada, hoje eu perdi algo, hoje algo que eu acreditei que ia acontecer não aconteceu. Não, a sua fé precisa ser racional, pautada nas promessas de Cristo para a sua vida. A nossa fé não pode ser movida por sentimentos, a nossa fé não pode ser movida por aquilo que a gente acha que vai acontecer. Quantas vezes eu já ouvi assim, a palavra está ali, clara, com um posicionamento, com um princípio, e a pessoa fala, mas eu não estou sentindo que é para fazer isso. Não, você não tem que sentir. Você tem que viver os princípios de Deus e a palavra de Deus. A palavra de Deus não fala que você tem que sentir, que você tem que viver debaixo de princípios, que você tem que sentir, que você tem que viver debaixo de uma presença emocional que um dia está, que um dia não estou. A palavra de Deus fala que você tem que viver debaixo do que Ele falou que você teria que viver. É isso que Ele tem para você. E se hoje você não está vivendo, se o cenário está ruim, você vai falar com Deus, Senhor, não está bom, não está do jeito que quero, mas a minha fé está em Cristo. Eu vivo aquilo pelo que o Senhor tem para mim. Não aconteceu hoje, mas eu sei que amanhã vai acontecer. E se não acontecer amanhã, aqui eu estarei de pé, porque a sua graça me basta. Coloca para mim, por favor, 1 Coríntios 5:7. Acho que nem precisa colocar. A fé fala... Não é esse. É 7:5. Não, é 5:7. Não, mas fala. A fé fala que a gente precisa acreditar naquilo que a gente não vê. A pensar. E o que é ter fé? É pensar como Deus pensa. É falar como Deus fala. Para você pensar como Deus pensa, para você falar como Deus fala, você precisa ter acesso a quem é o seu Deus. Aí você vai começar a declarar de dia e de noite as promessas dele para a sua vida. Você vai começar a declarar porque você é filha. Aí você vai acordar de dia e vai falar assim, cairão 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor é comigo. O seu cajado e a sua vara me consolam. É assim que você vai todos os dias de glória em glória, falando das promessas de Deus. Por isso eu gosto tanto, eu aprendi com a pastora, a gente precisa orar debaixo daquilo que já está escrito na palavra. Coloca teu nome lá e fala, eu, Luciana, posso andar pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei, porque Senhor é comigo. O Senhor não nos promete que a gente não vai andar no vale da sombra, mas ainda que eu ande, eu não temo, porque Ele é comigo. Você precisa de que mais do que isso? Do que a promessa que Ele vai estar contigo todos os dias. Sabe como é que eu venço o pecado todos os dias? Quando eu recebo e tomo posse daquilo que Ele fez para mim na cruz há 2000 anos atrás. Se você não sabe o que o Senhor fez por você, você vai tentar vencer as suas limitações na força do seu braço, no seu entendimento, nas suas habilidades. E a única certeza que eu te dou é que vai falhar. A gente não vence essas coisas no nosso próprio entendimento, porque só quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é que a gente tem força para conseguir vencer essas coisas, porque não é na nossa habilidade, é no Espírito de Deus. A palavra fala que a fidelidade vem do Espírito. A palavra fala que a alegria vem do Espírito. A palavra fala que o amor vem do Espírito de Deus. Todas essas coisas são fruto do Espírito de Deus. Então, a todo momento que você tentar vencer essas coisas com a sua própria força, a única certeza que a gente tem é que você vai falhar, que nós iremos falhar. Porque a gente precisa ter certeza, é o que Jesus já venceu na cruz. Porque não é a minha performance de hoje, mas é a performance final dele lá. O que eu preciso é crer no que ele fez, tomar posse do que ele fez e andar debaixo dos princípios que ele me entregou.
É isso que me garante vencer o dia mal. É isso que me garante estar debaixo da palavra dele. Não são as minhas habilidades, a minha força. Muito pelo contrário. Não é pelo que eu penso. Não é porque eu sou bom. É porque ele é bom. 1 Coríntios 1:20. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? A Bíblia fala que a forma que Deus faz, se nós tentarmos entender, é uma loucura. Porque o que o Senhor quer para nós e a forma que Ele faz é distorcer a nossa sabedoria. E a nossa sabedoria precisa distorcida, porque senão você vai andar de acordo com a sua sabedoria. Mas a palavra fala que Ele vai chamar os que não são para confundir os que são. Por isso eu te garanto uma coisa, que se a sua confiança em Deus estiver baseada no que você entende de Deus, você nunca vai confiar em Deus. A sua confiança em Deus precisa estar no que Ele é. A gente não vai ter entendimento de todas as coisas. Isso está na palavra de Deus. Ele quer confundir os sábios. E olha que loucura, se você quiser andar pela sua sabedoria, a única certeza é que você vai ser confundido por ela. Quando Jesus chama Pedro, Ele não fala para Pedro o processo, o caminho. Ele só fala para Pedro: Pedro, se você largar tudo, eu te farei pescador de homens. Essa é a certeza que a gente tem. Pedro largou tudo, confiou. Pedro não sabia como é que ia acontecer. Pedro não tinha sabedoria. Não, mas pelo que eu sei, ia acontecer assim, assado, ia acontecer de um lado e de outro. Os milagres confundem a sabedoria, mas eles apontam a glória de Deus. E é isso que a gente pode ter a firmeza. Nunca, jamais naquilo que a gente é, na nossa falta, porque tudo que falta em nós transborda nele. Deus não quer para nós um lugar de neutralidade. Deus não chama ninguém para um lugar neutro. Quando Deus tirou José daquela cova, quando Deus tirou José da prisão, Ele não só trouxe José para ser livre, mas Ele trouxe José para governar sobre todo homem livre. Então, o que Deus quer para você hoje não é simplesmente que você fique neutralizado no seu medo. Ele quer que você seja corajosa, forte. Ele não quer apenas que você fique travada com uma emocional limitado. Ele quer que você tenha a mente de Cristo. Ele não quer te dar uma paz que o mundo dá, mas Ele quer te dar uma paz que excede todo entendimento. As coisas de Deus não são para neutralidade. As coisas de Deus são para que te levem para um outro lugar. O Senhor quer um lugar de mergulho. O Senhor nos chama para um banquete. Que desculpa a gente tem dado hoje para não ir ao encontro de Deus, para esse banquete? Quantas vezes, meu celular não está aqui, mas eu queria mostrar meu celular. Quantas vezes o celular tem sido a sua distração para não ir no banquete com o Senhor? Quantas horas cada uma de nós, e eu me incluo, tá? Se cada uma de nós pegássemos agora para olhar quanto tempo a gente ficou em rede social, olhando nada com nada, e o Senhor nos chamando para um banquete. E o Senhor lá à nossa disposição, falando: eu tenho um banquete, eu tenho comunhão, eu preparei tudo de melhor. O que você vai fazer agora? Não, agora eu tenho academia. Não, agora eu tenho o meu trabalho. Não, agora eu tenho que estudar mais. Sabe o que é? Eu tenho tanto trabalho que quando eu chego em casa eu estou tão cansada que eu quero dormir na minha cama, deitar e desmaiar. Eu não tenho tempo para Deus. Mas a palavra, a Mari trouxe aqui hoje: colocai o Senhor acima de todas as coisas.
O primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor está sobre todas as coisas da sua vida hoje? Ou de repente, se você se encontrar, não. Gente, o trabalho é lícito, está tudo ok. O problema é quando você chega e fala assim: ele me deixou cansado demais para ir ao encontro do meu banquete. O Senhor quer que a gente se divirta, que a gente tenha distrações, mas o problema é quando chega na hora do convite do banquete, você fala: hoje eu tenho alguma coisa mais importante para fazer. Se o que Ele nos chamou para viver foi amá-lo sobre todas as coisas, e tudo nos seria acrescentado. Qual é a distração que tem nos tirado da presença hoje, que tem nos impedido de ter uma mente renovada para viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus nas nossas vidas? E sabe, muitas vezes ao invés de ele estar naquele primeiro lugar, ele está no quinto, no sexto. E a gente vai ao encontro dele e fala: Senhor, Senhor, eu estou aqui, vim ao seu encontro com o resto que eu tenho do meu dia, com o resto que eu tenho da minha disposição, com o resto que eu tenho das minhas forças, ao encontro daquele que é o seu Criador, ao encontro daquele que só nele você tem satisfação plena. Ó Senhor, fala conosco essa noite, Deus. Fala conosco, Jesus, que a gente possa receber, Deus. Mostra pra gente, Pai, onde nós estamos falhando. Nós precisamos que o céu invada a nossa mente, tão importante quanto os pensamentos que nós carregamos. Sabe por que a gente precisa que o céu invada a nossa mente? Porque a gente precisa falar das coisas de Deus. Eu fico pensando quando Jesus chegou ao encontro de Lázaro, que já estava morto. E Jesus simplesmente gritou e falou: Lázaro, sai para fora. Eu fico pensando naquelas pessoas confusas, pensando: como esse homem está chamando para fora alguém que já está morto? Lázaro simplesmente saiu para fora. Por isso a gente tem que estar movido à palavra de Deus na nossa vida. Sai para fora. Aquelas pessoas não esperavam, porque aquelas pessoas não tinham a mente de Cristo. Elas não tinham ainda recebido a mente de Cristo. Coloca, por favor, 1 Coríntios 2, 6 a 16. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria dessa era, nem dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério, uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu essa sabedoria, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, nenhum olho ouviu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito
Espírito que procede de Deus, para que entendamos das coisas de Deus, no que tem nos dado por sua graça. Delas também falamos, não como palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois essas são loucuras, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. E para finalizar ele fala: pois quem conhece a mente do Senhor para que possa construí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, se hoje a gente pode ser livre, estar livre, eu posso ser livre porque eu tenho a mente dele que habita em mim. Eu posso ser livre porque eu posso ter os pensamentos dele sobre mim. Eu posso ser livre porque eu falo dele, porque eu conheço o Pai, porque eu recebo do Pai. Minha mente não já está mais presa nas coisas do mundo. Eu posso ter uma mente renovada pelo poder de Cristo para receber a boa, perfeita vontade agradável dele na minha vida, porque ele me garante que não, porém, que nós temos a mente de Cristo. É isso que ele nos entregou quando ele foi para a cruz. Quando ele foi para a cruz, que ele levou tudo que era meu, ele me entregou o que era dele, ele me entregou a própria mente dele. Gente, dê um braço de vitória, dê um braço de aleluia, porque você hoje pode contemplar que você tem a própria mente de Cristo. Aleluia. Se você está recebendo essa palavra, se você pode ser liberta por aquilo que ele te entrega hoje, você não é mais cativo das coisas que o mundo te trouxe, você não é mais cativo de prisões, porque ele te faz liberto, você não é mais preso, porque ele te faz livre, porque a mente dele está na sua. Amém, glória a Deus, Jesus. Se você anda com Jesus e a sua mentalidade ainda é de escassez, você precisa de uma redenção na sua mentalidade. Se você anda com Jesus e a sua mentalidade ainda é de comparação, você precisa de uma redenção hoje na sua mentalidade. Se você anda com Jesus e a sua mentalidade ainda é de vingança, de falta de perdão, você precisa hoje uma redenção na sua mentalidade. Se a sua mentalidade, você anda com Jesus e você ainda anda numa comparação, você não acredita que vai acontecer, você não crê no milagre, você só enxerga a porta fechada, você precisa hoje de uma redenção na sua mente. Amém. É isso que Jesus tem pra gente. Hoje ele nos chama todas nós para uma redenção da nossa mentalidade, porque a vontade dele é plena, é boa, é agradável, e muitas vezes a gente está na igreja de Cristo, mas ainda não recebeu a mentalidade de Cristo. Mas eu declaro hoje, pelo nome de Jesus, que toda mulher que está aqui vai ser rendida para uma nova mentalidade de Cristo. Toda mulher que está aqui vai receber essa porção do que o próprio Cristo tem para você. Toda mulher que está aqui vai receber o próprio Espírito de Deus, uma mentalidade renovada, não a sua mentalidade, não a sua sabedoria, mas é uma mentalidade que vem dos céus, sobre as coisas que vêm do céu. Clame a Jesus pelo Espírito de Deus que habita em você, pelo Espírito de Deus que está aqui nesse momento. Abba, Pai, ele te chama como filha, e você é herdeira, você faz parte do reino dele, você é uma mulher que vai levar a bênção, você é a mulher que vai levar a paz, você é a mulher que vai levar a palavra de Deus, porque hoje, nesse lugar hoje, sua mente não é rendida mais ao mundo, mas a sua mente está rendida à mente de Deus. Amém, Jesus. Lulu, pode colocar o nosso louvor. A palavra de Deus não é uma comunicação de uma mensagem. A palavra de Deus é uma liberação de uma realidade sobre a sua vida, sobre a minha vida. A palavra de Deus é uma liberação de um destino.
Eu queria convidar toda mulher que está aqui hoje para vir aqui na frente, para se render, para que a gente receba uma nova mentalidade de Cristo, uma mente renovada. Vocês precisam ouvir a palavra, a gente precisa ouvir a palavra, ouvir o culto, uma mensagem liberada, e a gente precisa ter essa mente renovada em Cristo. A gente precisa receber isso que Ele tem, e Ele te chamou cada uma que está aqui hoje para receber essa mente renovada hoje de Cristo. Oh Jesus, venha sobre nós. Senhor, venha sobre esse lugar. Deus, eu creio, Pai, em tudo. Eu creio na Tua promessa, Deus. Eu creio que eu não preciso, Deus, ser mais definida pelos cenários. Eu não enxergo mais aquilo que as circunstâncias me mostram, Senhor. Eu enxergo aquilo que os céus têm para mim. Pai, em nome de Jesus, a doença não é minha, Deus. O diagnóstico não é meu, Senhor. A Tua palavra diz que o natural, Senhor, vai se curvar ao sobrenatural. Que nós possamos viver pelo sobrenatural que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nesse lugar, Pai, traga um renovo de mente, de mentalidade, que a gente tenha, Senhor, uma fé racional, aquela que está debaixo